Existe uma parte de recuperação que pouca gente fala, é muito pouco explorada, que é a parte dos sentimentos. Quando você interrompe algum vício, como que você lida com seus sentimentos, que se afloram? E aqui vício eu estou falando de jogos, bebidas, drogas, compras, sexo. Se você tem compulsão ou obsessão por alguma dessas atividades e parou, seu corpo começa a sentir muito forte. Seu emocional, ele fica muito intenso. Eu sou o Eduardo Alves, sou adicto, tenho problemas com bebidas, com drogas. Bom, recuperação que eu falo é quando você interrompe o vício, você recupera a ação da sua vida sem aquele comportamento compulsivo ou obsessivo no extremo. Voltando aqui para álcool e drogas, eu usei durante 22 anos da minha vida, dos 16 aos 38, muito álcool, muitas drogas, e eu não sentia praticamente nada. Sentia, sim, remorso, sentia a parte física, mas a parte de sentimento estava toda bagunçada. Por quê? Altera a minha mente. Os vícios, eles alteram a sua percepção da realidade. Quando eu parei de usar, os sentimentos afloram muito forte. E afloraram durante todo esse período. Passei altos e baixos na minha recuperação, mas essa semana passei por uma situação muito ruim de relacionamento. Expectativa com uma pessoa, querer do meu jeito, querer convencê-la de gostar de mim. Isso não é legal. Isso acabou me sufocando e me dando crises, né? A ponto de eu chegar a pensar simplesmente que a vida não valia a pena. Então, como lidar com os sentimentos? Quando você para de usar e de beber, esses sentimentos que se afloram nada mais é do que ansiedade, obsessão, compulsão em outras áreas, querer fazer do seu jeito. E aí que está o ponto. Quando a gente quer fazer do nosso jeito, a gente desconecta da realidade. A realidade é uma, a realidade das outras pessoas, a realidade do mundo. Na recuperação nem tudo são flores, né? Pelo contrário, você aprende a viver sem a anestesia, sem a dor da substância. E como lidar com isso? E silenciando a mente, praticamente tirando essa obsessão, entendendo que o mundo não é para você. É muito egoísmo da minha parte achar que todo mundo vai virar para o meu lado. Isso pode estar acontecendo com você. Esse vídeo é exatamente para aquelas pessoas que já pararam de beber, já pararam de usar, já pararam com um comportamento compulsivo e sentem um vazio muito grande dentro. O que ajuda muito? A espiritualidade. Silenciar a sua mente e ter fé naquilo que você acredita. Seja no Deus, seja na vida, seja em amigos que também estão em recuperação, em grupos de autoajuda. Mas você tem que preencher isso com alguma coisa maior do que você mesmo. E aí, nessa semana eu passei por essa situação horrível, muito sofrimento, mas que estava na minha cabeça. E qual que foi o exercício que eu fiz? Agora trazendo mais para o coach. O mundo está continuando a girar. Essas pessoas, a pessoa que eu quero convencer a gostar de mim, ela está na vida dela, eu estou na minha. Cada um tem liberdade de fazer aquilo que quer. Talvez o seu problema não seja com relacionamento, talvez seja com o emprego financeiro, talvez seja a sua família que ainda não está confiando em você, pais, esposa, filhos. Mas como que você lida com isso, ou como que eu lidei com isso? Está tudo na minha cabeça, está tudo na minha cabeça. Se você chegar na realidade física, falar com a pessoa, ela tem o mundo dela, ela pensa do jeito dela. Né? E situações financeiras de trabalho, o mundo está girando, as coisas estão acontecendo. Então todas as expectativas estão na sua cabeça. Ansiedade é você pagar juros por uma dívida que você nem sabe se contraiu ainda. Você já está imaginando cenários que podem ser que aconteçam, que você não sabe se aconteceu. Você que cria isso. E os sentimentos afloram. Então, qual que é a sistemática da nossa mente? Primeiro, você pensa um monte de coisa. O adicto ele é especialista nisso, em criar um mundo fantasioso. Só podem acontecer e não realmente estão acontecendo. O adicto ele fantasia muito no pensamento. Primeira coisa, pensamento. Quando ele pensa essas montes de mundo fantasioso, vai para os sentimentos. E aí, sem drogas, sem anestesia, sem o prazer do vício, os sentimentos se afloram muito, de acordo com os pensamentos que ele criou, que são ilusórios. Pensamento, segundo, sentimento. Do sentimento vai para a ação, como eu fiz, né? Fui impulsivo com essa pessoa, se afastou de mim, e aí vem a dor. Então, lembra, corta o fluxo. Começou a pensar muito em coisas diferentes, coisas muito fantasiosas, coisas que nem aconteceram ainda, corta o fluxo no pensamento, porque senão vai para o sentimento. Foi para o sentimento, você está sentindo muita ansiedade, por que o mundo não é como eu quero? Dor, sou abandonado, sou rejeitado, estou evitando a dor.
está nos sentimentos, não vai para a ação, que é o terceiro estágio. Então são esses três fluxos. Se você for para a ação, aí fica difícil depois consertar, como foi o meu caso. Então eu quero finalizar aqui falando para você que está sentindo muito, não voltar para o vício, não voltar para aquela anestesia fácil, dopamina barata. Esse é o segredo. Acredite em algo maior, uma espiritualidade, silencie, saiba que tudo passa, esses sentimentos, esses pensamentos aflorados passam também. Eu acho que o mais difícil para isso, na minha opinião, para mim, foi parar, não ser reativo, não ser compulsivo, silenciar mesmo a mente e acreditar em algo maior que pode te trazer a sua sanidade novamente, ao seu normal. O adicto ele vai a muitos extremos, né? Então, por exemplo, ele consegue ser muito alegre de um lado e consegue ser muito triste de outro. Ele consegue ser muito eufórico de um lado e muito depressivo de outro. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que é: quem tem muitas trevas também tem muita luz. Então, se você no uso chegou a um ponto muito trevoso, muito danoso, destruiu tudo a sua vida, do outro lado você também consegue chegar num ponto extremo de luz, de iluminação, de serenidade, de algo prazeroso, saudável. Fica aqui a dica. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, comenta, compartilha com alguém que está precisando escutar disso. E lembra sempre, menos vícios, mais virtudes. Tamo junto!